Olá, boa noite. Eu sou a pastora Débora Nogueira. Eu estou no CA já há alguns anos. Atualmente, desde 2018, eu estou à frente do curso de formação de diáconos e eu particularmente gosto muito, né? Porque o curso de diáconos, eu não sei se tem alguém aqui que já fez, se não fez. Se já fez, manda aí para mim que você já fez, tá bom? É um curso onde ele tem o poder, né, através das aulas, através dos módulos, de nos transformar, mas transforma na essência. Sabe quando transforma na essência, né? E a gente aprende a como servir a Deus, como deve ser. Com esse, Thaisinha já fez, né, Thaís? A servir a Deus com excelência, com amor, com dedicação. A gente entende o poder do chamado. Porque às vezes a gente chega na igreja, a gente começa a caminhar com o Senhor, né? Só que a gente não entende o poder do chamado. Por exemplo, eu não vim de um lar evangélico. Então, quando eu cheguei na igreja, para mim era tudo novo, tudo muito novo, né? Então, peraí, gente, que eu me perdi aqui no meu celular. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, eu ouvi algumas frases que me chamavam muita atenção e eu não conseguia entender a essência. Por exemplo, você tem que dar frutos. Eu falava, mas sou árvore para dar fruto, né? Porque eu não vim de um lar evangélico. E aí, quando você começa a estudar a palavra de Deus e você entra no CA, você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus na sua vida é que você faz parte de um reino, né? E esse reino, ele quer que você seja usado como um soldado valente. Sabe soldado valente? Aquele que quando fala assim, precisa ir para a guerra, ele é o primeiro a falar, eu vou. Então, no curso de diáconos, você aprende a ser um soldado valente. O curso de diáconos, de formação de diáconos, é como se você saísse da pré-escola e fosse para o primeiro grau, né? Onde você começa a escrever mais rápido, a ler mais rápido. O curso de diáconos é isso. Então você fez o curso de aspirante, você conheceu, você entendeu a essência da igreja, você começa a trabalhar na obra de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que se ele tratasse tudo o que precisa tratar no curso de aspirante, a gente ia sair correndo, né? Então o curso de diácono, ele tem essa essência de tratar você, a sua essência, transformar a sua essência. Nós temos alguns módulos que são tão importantes para a tua formação e que você vai carregar isso para o resto da tua vida ministerial. Por exemplo, nós temos um módulo que é o módulo que eu mais amo dar, que eu sou apaixonada por ele, que é o módulo 4. Eu vou começar a falar dele, depois eu vou falar dos outros. É um módulo onde a gente aprende, onde a gente lê, onde a gente descobre como Jesus se relacionava. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que Deus espera de nós? Que a gente se relacione com Ele. E esse relacionamento, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser genuíno. E muitas vezes na nossa caminhada, a gente, por alguns motivos, a gente para de se relacionar. Então a gente acha que a gente está fazendo tudo direito. A gente só está esquecendo do principal, que é se relacionar com Deus. E quando a gente estuda esse módulo 4 de diáconos, que a gente tem a parte de relacionamento e a parte das parábolas, olha, eu vou falar para vocês, eu sou pastora, eu fui ungida, eu amo a obra de Deus, quem caminha comigo sabe disso, né? Que eu realmente sou apaixonada por Jesus. Jesus me resgatou, né?
Então eu tenho assim um sentimento de gratidão muito genuíno dentro de mim, né? Porque eu descobri o meu propósito. Para que Deus me colocou na Terra, né? E quando eu aplico esse módulo, todas as vezes eu sou confrontada e transformada, né? A gente precisa aprender e a gente precisa desejar ser transformado por Deus. A gente precisa colocar a nossa vida 100% na mão de Deus, né? Quando me convidaram para falar do curso de diáconos, eu falei assim, nossa, que legal falar de um curso tão maravilhoso, que tem o poder de transformar numa época como a gente está passando agora, né? Que é uma época onde muitas vezes a gente tem insegurança, a gente tem... Ah, minhas lindas, vocês são demais, gente, vocês não existem, viu? Vocês me ajudam muito, todos os meus alunos, eu aprendo demais com todos vocês. E nessa época que a gente está passando aí de pandemia, né, de todo esse isolamento social, tudo isso, muitas vezes faz com que a gente fique na dúvida de muitas coisas, né? E quando você está dentro do CEAR, seja no curso de aspirante, seja no curso de diácono, seja no curso de presbítero, seja no curso de pastor, seja no curso de cura avançado, formação de mestres, né, de casais, você está ligado na raiz que é Jesus. Eu sou apaixonada pelo CEAR. Todo mundo sabe disso. Eu falo que é o ar que eu respiro, né? Eu preciso do CEAR para continuar caminhando. Por quê? Porque cada vez que a gente ministra uma aula, a gente é ministrado, a gente é transformado, a gente é lapidado, a gente consegue enxergar Jesus de uma outra maneira e nos enxergar como Jesus nos enxerga, que eu acho que esse é o principal, que é o que falta pra gente. Bom, voltando ao módulo 4, aí a gente tem a parte de relacionamentos com Jesus, que é assim, ó, todo mundo que fez pode falar pra você, é transformador. É transformador. Você sai da aula pensando, querendo, desejando ser melhor a cada dia. Mas ser melhor para você como ser humano, como servo de Deus, como filho, como esposa, como marido, como profissional. E aí tem a parte das parábolas. Jesus foi um cara tão sensacional. Eu falo que Jesus foi o primeiro youtuber, Jesus foi o primeiro blogueiro que existiu na Terra, né? Sem a internet. Por quê? Porque ele foi o maior referencial que a gente tem até hoje, né? É o cara que todo mundo queria ser. Então, quando ele fazia, através das parábolas, ele fazia os apóstolos, aqueles que o seguiam, pensar. Porque a gente não crê num evangelho onde as pessoas não pensem, onde as pessoas não entendam por que elas estão fazendo aquilo. E quando você consegue entender o teu chamado, quando você consegue entender aquilo que Deus deseja de você, tudo na sua vida fica mais fácil. Tudo. Porque quando a gente faz algo que a gente não entende, tem um peso. Agora, quando a gente faz aquilo que a gente entende, fica leve, né? Por exemplo, você tem que aprender inglês. Inglês parece um bicho de 7 cabeças, né? Quando você começa a estudar, quando você começa a falar, quando você começa a entender alguém conversando com você, fica fácil. É a mesma coisa de dirigir, né? Quando você está aprendendo a dirigir, você fala, ai, meu Deus, uma subida, não vou dar conta, o carro vai voltar para trás. E quando hoje, por exemplo, hoje eu dirijo, sei lá quantos anos já que eu dirijo, para mim é tão tranquilo, eu faço automaticamente, né? Fica leve, fica gostoso, fica prazeroso. E assim tem que ser com a palavra de Deus, assim tem que ser com o teu chamado, né? Você tem que parar e pensar. Então as parábolas, elas faziam com que as pessoas pensavam, e elas fazem isso até hoje. E quando você descobre como desvendar uma parábola, é tão legal, é tão gostoso, porque você começa a ver como Jesus foi sensacional. Porque Jesus, eu não tenho outra palavra para falar, Jesus foi sensacional na Terra,
E ele é o nosso maior referencial. Aí a gente tem o módulo 1. Né? Os módulos, eles não obrigatoriamente você precisa entrar, fazer o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Você pode entrar no 4 e depois fazer o 2 e depois fazer o 3 e depois fazer o 1, tá? Porque não é uma sequência, mas o total do curso, quando você termina o curso de formação de diácono, você está pronto para qualquer batalha. Você está pronto para fazer a obra de Deus com excelência. O que é o diácono? Vamos lá. O diácono é aquele que serve, né? Quando eu cheguei na igreja, como eu já falei, eu não nasci num lar evangélico, então eu não conhecia nada. E aí eu vi as pessoas, eu vou contar isso porque isso é engraçado. Eu vi as pessoas, os intercessores na parede, e eu falava assim, eu nunca vou querer ficar aí nessa parede igual uma lagartixa, né? E um dia eu falei isso para uma pessoa e a pessoa ficou muito brava comigo. Falou que eu estava desrespeitando. Mas eu não tinha entendimento do que era, de qual é a importância de ter um intercessor ali no culto, né? Ter um intercessor no culto é você saber que tem alguém ali batalhando, guerreando pela palavra de Deus, para que a palavra seja verdade na vida das pessoas. Ele está ali intercedendo por quem está ministrando, por quem veio assistir o culto, para que as pessoas não durmam, para que não tenha nenhuma manifestação do mal. Mas olha como eu não tinha entendimento, né? E como que eu descobri, na verdade, o que é um intercessor? Quando eu fui fazer o curso de diácono, porque a gente faz estágio nos ministérios. Então você descobre qual é a importância de cada ministério da igreja. O cabeça é Jesus. E cada ministério tem a sua função. É isso que diz a Bíblia, né? Então você vai descobrindo o que é ser igreja e por quê, qual é a importância de cada ministério dentro da igreja. Aí depois você vai descobrindo a importância de fazer um bom evangelismo. Gente, eu tô copiando aqui do livro, tá? Porque eu não sei todos de cor. Adoraria saber, mas não sei. A importância de um bom evangelismo. A palavra de Deus diz que Jesus só volta quando todos ouvirem falar do nome dele. E eu falo isso em todas as aulas, para todos os meus alunos. Eu falo, você tá reclamando? A culpa é sua, porque você não falou de Jesus para todo mundo ainda. Você tem que falar de Jesus para todo mundo, para Jesus voltar. E você vai descobrir como é bom, como é maravilhoso você fazer um evangelismo. Como é bom você cuidar da vida de alguém. Como é bom quando você vê alguém sendo transformado pelo Espírito Santo. Você foi lá e falou de Jesus, ele entregou a vida para Jesus e a vida dele começa a ser transformada. Transformada. Porque esse é o poder de Deus na nossa vida, tá? A gente estuda todos os ministérios. Então a gente estuda batismo, a gente estuda intercessão, a gente estuda o adote, a gente estuda o SOS da vida, a gente faz estágio nas diaconias, né? Esses dias eu cheguei na igreja e eu tava vendo a igreja toda arrumada para o culto começar, né? Então os envelopes na cadeira, a igreja limpinha, toda organizada, né? Agora a gente está nesse processo aí de pandemia, então a gente, né, tá com alguns cuidados extras, então as cadeiras todas separadas. Sabe quem fez isso? Os diáconos. Os diáconos preparam a igreja pra gente. É como se você fosse receber alguém muito importante na sua casa e você começasse a pensar logo de manhã no cardápio, na arrumação da casa. O banheiro precisa estar cheiroso, não é? Quando você vai receber alguém na sua casa, você não se preocupa com isso. A mesma coisa a gente tem que se preocupar com a casa de Deus. E o diácono, ele faz isso, ele deixa a igreja, ele cuida da casa de Deus, ele cuida da noiva de Cristo na terra, né? Então, nesse módulo, você vai descobrir como a gente tem valente na igreja. Porque quando você estuda os ministérios, você vê como a gente tem valente na igreja. Como a gente tem pessoas que amam a obra de Deus e que são capacitadas. Elas são capacitadas para estar ali, né? Um pouco antes da pandemia, eu estava na igreja no domingo,
acho que domingo, não sei se foi domingo ou se foi de quinta, são os dias que eu vou, não, acho que foi de domingo. E acabou o culto da manhã, das 10, e tinha que deixar a igreja arrumada para o culto das 5 e para o culto das 19, né? E eu não sei o que aconteceu naquele dia, que não tinha muita gente na igreja, né? E aí eu vi uma senhorinha, bem senhorinha, envelopando, colocando os envelopes na cadeira e tirando o lixo da igreja. Aquilo me comoveu de uma tal maneira que eu falei, não, tá certo isso. Vamos lá. Eu falei para ela, daqui, irmã, vamos lá que eu vou te ajudar. Aí ela falou, mas você é uma pastora. Eu falei, ué, porque eu sou uma pastora, eu não posso ajudar? Eu falei, eu tenho que te ajudar. Vamos lá, vamos ajudar, porque isso é ser corpo. Então, no curso de diáconos, a gente aprende isso, a gente aprende a ser corpo, a gente aprende a ajudar os outros. Entendeu como que é? Vamos lá, vamos para mais um módulo. Ah, é o módulo que eu tô dando agora, que é o módulo do perfil apostólico. Ah, se tiver algum aluno aí, pode contar. Escreve aí como está sendo bom fazer. Eu, pelo menos, estou amando, né? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho o que é ser apostólico. O que é ser apostólico? Às vezes a gente está numa igreja apostólica e a gente nem sabe o que é ser apostólico. Ser apostólico é ser enviado. É enviar as boas novas de Cristo, é levar as boas novas de Cristo a toda e qualquer criatura, porque é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Ser enviado é ter um amor e uma ousadia pela igreja. Sabe aquela palavra que o teu chamado é maior do que a tua própria vida? Ela tem que ser verdade na sua vida. E nesse perfil apostólico a gente aprende isso, a gente está aprendendo isso, né? Por quê? Porque não adianta você falar assim, ó, sou de Jesus, eu sou cristão, e não ter o caráter de Cristo. É isso que a gente está aprendendo nesse módulo que eu estou dando agora. E que para mim está sendo maravilhoso, maravilhoso. Cada segunda-feira, quando acaba a aula, que eu acabo a aula, eu falo, meu Deus, como eu ainda preciso melhorar. Porque é isso que Deus faz, né? Ele vai nos transformando, ele vai nos lapidando. Então a gente vai falar sobre caráter, a gente vai falar sobre integridade, sobre lealdade. Será mesmo que a gente é fiel? Será que a gente é leal a Deus e a Cristo de verdade? Será que a gente estaria preparado para ser como Paulo? Será? Que largou tudo para servir a Cristo. E foi um dos maiores apóstolos. E ele não andou com Jesus Cristo, né? Mas ele teve um encontro com Deus tão maravilhoso, tão transformador. Quando Deus o cegou, quando Jesus encontrou com ele e o cegou ali, ele o cegou porque ele estava cegando os olhos carnais dele, para abrir os olhos espirituais. Você se enxerga com os olhos espirituais? Você consegue entender a grandiosidade de Deus na tua vida? Você consegue entender que você está blindado nesse tempo? Que você está protegido por Deus? Porque você é eleito e escolhido do Pai? Eu falo que eu sou mimadinha de Jesus. Eu sou filhinha amada. Eu sou queridinha. E Ele me mima. Ele me mima naquelas coisinhas mais bobinhas que eu desejo, sabe? Para mostrar para mim que Ele está cuidando de mim. Você já teve uma experiência assim com Deus? De você se sentir protegida, amada, amado? E nesse módulo que eu tô dando, a gente fala das experiências com Deus. Você que está aí me assistindo hoje, talvez você não seja um diácono ainda, talvez você já seja um presbítero, um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, não sei. Mas eu queria te convidar hoje a você escrever uma experiência que você teve com Deus. Escreve e lê, para você ver como é tão bom a gente, nesse tempo que a gente está passando. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente esquece do quanto Deus foi bom e é bom conosco todos os dias. E aí a gente vai falar de força de trabalho. Ah, eu adoro dar essa aula de força de trabalho, sabia?
Porque eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus quando eu comecei a trabalhar na obra. Tão maravilhosa, sabe? Que eu sei do meu chamado. Eu tenho realmente convicção do meu chamado. Você tem convicção do teu chamado? Você tem convicção do que Deus é para você e do que você é para Deus? Aí a gente vai falar de sucesso, porque a nossa ideia de sucesso, ela é errada, sabia? A gente acha que sucesso é só ter dinheiro, é só ter uma carreira maravilhosa. O teu sucesso na terra, ele tem que ser, sabe para quê? Para você ter sucesso no céu. Para quando você chegar lá, a tua coroa tá brilhante. Para quando você chegar lá, você ter frutos maravilhosos na terra. Você já pensou nisso? Ou você está pensando só no teu sucesso na terra? Você vai morrer, vai ficar tudo aqui. Não quero te desanimar, mas vai ficar tudo aqui. Entendeu? A gente fala de ousadia. Nós fazemos parte de uma igreja ousada. Nós fazemos parte de uma igreja pioneira. Nós somos a primeira igreja apostólica da América Latina. O nosso apóstolo, o apóstolo Estevão Hernandes, é o primeiro apóstolo da América Latina. Se tem alguém que é ousado e pioneiro, é ele, né? Quando eu fico pensando, quando eu paro assim, às vezes, e fico pensando em tudo que a igreja já fez, e eu queria muito ter feito parte da igreja nesse começo, e eu não fiz, gente, por burrice minha, por teimosia. Teimosia, entendeu? Pensa um cara colocar uma pista de skate dentro da igreja para trazer os jovens para a igreja. Não, fala sério, gente. Colocar uma bateria no altar. Sabe por que muitos jovens saíram da igreja? Porque eles não se enxergavam dentro daquela igreja. A igreja, antes da igreja apostólica renascer em Cristo, ela era uma igreja que o jovem não conseguia ficar, porque eles não conseguiam se enxergar ali dentro. Tudo que eles gostavam era pecado. Então eles gostavam de ouvir rock, era pecado. Né? Porque a gente está falando aí de um tempo onde o rock and roll era muito forte. Eles gostavam de andar de skate, era pecado. Eles gostavam de curtir junto com um monte de jovem, era pecado. Tudo era pecado. Isso foi uma artimanha de Satanás para tirar o jovem de dentro da igreja. Mas Satanás não contava. Não contava que ia se levantar um homem e que ia falar assim, eu vou fazer uma igreja para os jovens. E eu vou pôr uma pista... skate, que era a febre do momento skate, né? Quando a igreja foi fundada. Então, o que o jovem gosta? O jovem gosta de skate, então eu vou pôr uma pista de skate dentro da igreja. Eu vou colocar uma bateria e nós vamos tocar rock and roll na igreja sim, porque o rock não é do diabo, o rock é de Deus, porque todos os sons são para Deus e são de Deus. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar de futuro. O que você está pensando do teu futuro? O que você almeja no teu futuro? Pastora, o meu futuro... eu quero ter uma casa linda, eu quero ter um carro maravilhoso, eu quero casar, eu quero ter filhos. Ótimo, maravilhoso. Mas e o teu futuro ministerial? E o teu futuro com Deus? Qual é o teu futuro com Deus? Eu sei o que eu quero para o meu futuro com Deus. Quando eu cheguei na igreja, como eu não tinha experiência, né, espiritual nenhuma, com Deus não, eu tinha com outras coisas. Eu brincava, eu falava assim que eu queria ser bispa, e que eu queria ser bispa de uma igreja muito rica, porque eu não tinha experiência, eu não sabia o que era, né? Só que eu estava profetizando na minha vida e eu nem sabia, né? E um dia eu fiquei doente, eu peguei leptospirose, e a médica foi muito sério, né? Porque a leptospirose em 5 dias ela te mata. E a médica chegou e falou que meu caso era gravíssimo. E meu marido perguntou quanto eu tinha de chance, né? De vida. E ela falou que eu tinha 1%. Aí meu marido, de morrer, né? Falou, não, de viver. Eu tinha 1% de viver, gente. 1%.
Aí eu olhei para ela e falei, eu tenho 1%, doutora? Ela falou, é. Eu falei, não tem problema, 1% para Deus é muito. Eu falei, a senhora não se preocupe. Eu era diaconisa nessa época, viu? Eu falei assim, a senhora não se preocupe. Sabe por quê? Porque existe uma promessa sobre a minha vida. E a promessa de Deus para mim é que eu vou ser uma bispa na minha igreja. E eu não sou uma bispa ainda. Eu sou uma diaconisa. Então eu não vou morrer. A senhora faça a sua melhor parte. A senhora busca os melhores remédios. Eu vou fazer a minha parte de paciente. E o Espírito Santo e Jesus vão fazer o resto, vão me curar. Aí ela disse assim para mim, você não entendeu. Eu falei, quem não está entendendo é a senhora. Ela falou, são 15 dias de internação. Eu internei na quinta. Eu falei, 15 dias? Eu falei, domingo eu vou embora. Porque eu vou para a igreja glorificar o meu Deus, porque Ele já está me curando. E eu tive alta no domingo. Sabe o que é isso, gente? É pensar no futuro. Eu sei qual é o meu futuro. O meu futuro é pregar a palavra de Deus. O meu futuro é ver muitas vidas transformadas. O meu futuro é viver as promessas de Deus para mim. Eu e a minha casa te serviremos. Essa promessa ainda não foi cumprida, mas ela vai ser cumprida um dia. Porque é promessa. E a promessa não volta vazia. E aí nós temos o módulo 2. Espera aí, deixa eu só achar aqui. Módulo 3, na verdade. Espera aí, gente, que eu não consegui copiar tudo, não. Não consegui gravar tudo. Gente, oração, intercessão e batalha espiritual. Eu dei esse módulo no bimestre passado. Olha, eu vou te falar, se você não sabe orar, filho, vem pro CEAR. Vem pro CEAR, porque nós estamos chegando num tempo que só nos resta a oração. Só nos resta a oração, só nos resta Deus. Não é verdade? E nesse módulo, a gente vai entender o que é uma oração, o que é uma intercessão apostólica, qual a característica de intercessor, o chamado de um intercessor. Gente, eu conheço intercessores tão maravilhosos dentro da igreja, que quando a minha pipoca estoura, sabe? Quando você tá meio desesperado. Eu tenho uns intercessores que eu mando mensagem, eu falo, ô meu amigo, me ajuda aí em oração. E eu vou te dizer que eu me sinto protegida, eu me sinto amparada, por saber que eu tenho uma igreja que me cobre de oração, me blinda contra as armas do inferno, porque a oração de um intercessor é isso, ela te blinda, ela te protege, né? E às vezes a gente nem dá bola para os intercessores, né? A gente fala, fica lá, tá fazendo o quê? Tá fazendo nada. Fazendo nada. Ele está guerreando pela tua vida. Ele está guerreando pelo anjo da igreja. Ele está guerreando pela igreja. Então, a gente vai falar sobre batalha espiritual. Às vezes, eu vejo umas pessoas que estão na igreja já há bastante tempo e que elas não entendem muito de batalha espiritual. E quando eu dei esse módulo no primeiro bimestre, agora, de 2020. E eu vou te dizer como é bom a gente ensinar o povo a batalhar e a guerrear no mundo espiritual. E eu posso te garantir que as pessoas saíram muito mais fortes. Muito mais fortes. Porque quando você aprende, você entende o poder da tua oração. Quando você entende que Deus deixou armas espirituais para você maravilhosas, que é a tua oração, que é o teu jejum, que é você rodear um hospital, né? A gente agora, no começo do ano, quando começou essa pandemia, eu tive experiências e eu faço isso. Essa semana ainda, essas 2 semanas eu não fiz, mas eu faço isso, eu vou nos hospitais orar. Pastora, tem alguém internado lá que você conhece? Não, não tem. Mas eu vou lá guerrear. Porque ali tem pais, tem mães, tem filhos que precisam da nossa oração, que precisam da nossa intercessão. Então você dá 7 voltas no hospital e você profetizar vida. Vida e vida em abundância. E você profetizar que as pessoas que estão ali vão reconhecer que foi Cristo que curou, que foi Jesus que libertou. É tão bom, é tão maravilhoso. Tenham essa experiência, façam isso. Tem um hospital perto da tua casa? Vai lá dar 7 voltas. Pega o óleo da unção.
Derruba lá e profetiza que ali é uma terra onde vai haver transformação, onde vai haver cura. Ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros. Esse é um tempo ótimo para a gente fazer isso, viu? É um tempo maravilhoso. E a gente vai estudar as armas espirituais, que é o que eu estava falando para vocês, né? Às vezes a gente fala assim, né? Que guerra é essa? Que guerra é essa que eu estou passando? Em vez da gente falar, obrigado, Senhor, por mais essa guerra. Porque a nossa guerra, ela é diferente da guerra do mundo. A nossa guerra, sabe qual é a diferença? A gente já sabe o final. Sabe qual é o final? Vitória. Vitória do Filho de Deus, vitória do corpo de Cristo. Vitória da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo e você faz parte de uma igreja apostólica. Você faz parte de uma igreja que tem uma bispa que tem poder de batalha espiritual. Você já assistiu um culto dela de terça-feira? Nossa! Você está passando por uma guerra, meu amigo? Assiste o culto da bispa Sônia de terça-feira. Para você aprender a batalhar. Né? Efésios 6 nos dá as armas espirituais. Uma das armas mais maravilhosas que Deus deixou para nós foi a Bíblia. E a gente usa tão pouco. Outra arma espiritual que Deus deixou para nós, sabe qual é? O poder da graça. Porque Jesus falou que ele estava derramando graça, que é de graça, e que a gente não usa. A gente usa muito pouco. A gente não usa o poder da graça. Se eu perguntar aqui para alguém, me explica aí o que é poder da graça, ninguém sabe explicar. E eu vou explicar rapidinho para vocês o que é o poder da graça. O poder da graça é o que está em Romanos 8,37. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder da graça, que está sobre você, que está sobre mulher mais que vencedora. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder da graça. E que a gente não usa. A gente não usa como deveria usar. Né? E aí a gente tem mais um módulo. Que a gente vai falar de chamado. A gente vai falar de constituição. Constituição ministerial. Você é constituído para fazer parte do exército de Cristo na terra. Você é constituído para levar a palavra de Deus. Você é constituído para pregar o evangelho. Você é constituído para levantar a tua mão e profetizar cura, profetizar paz, profetizar alegria, profetizar que esse vírus não tem mais poder na terra. Você tem essa constituição e esse poder. Só que às vezes também a gente acaba não usando isso como deveria, né? E aí a gente vai falar de salvação. Ah, o que é salvação? Você é grato pela tua salvação? Você agradece todos? Eu agradeço todos os dias, gente. Todos os dias. Porque eu não vim num lar evangélico. E eu entendo muito bem o que é salvação. Eu estou preparando a minha salvação. Eu estou todo dia acordando e falando assim, obrigado, Jesus, porque eu sou salva. Eu sou liberta, eu sou marcada, eu sou constituída, eu sou habilitada. Qual é o dom que Deus está derramando sobre a tua vida hoje? Porque todo dia Ele quer te derramar algo novo. Quando você acorda de manhã, Deus está te entregando uma folha em branco. Quando você abre o teu olhinho assim ó, de manhã, Deus fala assim, bom dia, minha filha amada. Tá aqui ó, uma folha em branco para você fazer tudo diferente do que você fez ontem. Tudo diferente do que você fez ontem. E aí a gente faz assim, ó. Ai, tô com vontade de fazer nada hoje. Tô com vontade de falar com ninguém. Tô cansada, tô estressada. E a folha em branco tá lá. E aí? Qual foi a história que você contou hoje? Sabe qual é a moeda mais preciosa que você tem nas suas mãos hoje? O dólar bateu 6 reais, né? Hoje. E todo mundo fala assim, é o dólar, é o euro.
moeda mais preciosa que você tem na tua mão é o teu tempo. É o dom da vida, porque Deus é o dono da vida e da morte. A gente não sabe a hora que a gente vai morrer. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. Você tem pressa de falar de Jesus para as pessoas? Eu tenho, sabia? E se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro só falando de Jesus, 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 para todo mundo. Pregando a palavra, porque eu tenho pressa, porque eu demorei para conhecer Jesus. Para conhecer o poder do Espírito Santo, do Consolador, do amigo, daquele que me ampara, que está me amparando. Perdi meu pai esses dias. Meu pai foi recolhido, meu pai foi para o céu. Mas eu sei que um dia eu vou encontrar com ele de novo. E eu sei que ele está bem. Né? Porque é assim que diz a palavra de Deus. E, o que mais? Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Eu quero falar com vocês sobre aconselhamento e sobre célula, antes de acabar o nosso tempo. Né? Aconselhamento. Aconselhamento é algo que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da função do servo de Deus. Né? E agora a gente está num tempo onde a gente pode usar e abusar do aconselhamento. Sabe por quê? Porque as pessoas estão precisando. Eu vou fazer uma pergunta. Você hoje mandou um versículo bíblico para alguém? O versículo que todo mundo conhece, vai, Salmo 23. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Você mandou isso para alguém hoje? Se você estivesse no CEAR, fazendo aula comigo, você tinha mandado. Eu tenho certeza absoluta. É tempo da gente proclamar as boas novas de Cristo. Célula. Hoje é o Dia Mundial da Célula, vocês sabiam? Daqui a pouquinho eu vou desligar de vocês e eu vou fazer uma célula. Eu amo fazer célula. Eu amo, amo, amo. Se eu pudesse fazer célula todos os dias. Aliás, se alguém que está aqui me vendo, me assistindo, não tiver célula, pode me chamar, tá? Meu Instagram é @debocrisnogueira. Pode me chamar. E eu tenho visto tantas transformações na minha célula. Na minha não, né? Na célula de Cristo, porque ela não é minha, ela é de Jesus. Né? A célula é quando a gente leva a palavra de Deus para dentro de uma casa. Pastora, mas agora a gente está na pandemia, a gente não pode fazer célula. Pode sim, eu faço toda semana, pelo Zoom. E eu estou levando o Espírito Santo para dentro das casas. Estou levando uma palavra de vida. Estou levando uma palavra de esperança. Eu estou levando uma palavra de amor. Eu estou ensinando as pessoas a terem compaixão. Então a célula é algo que todos nós deveríamos fazer. Um corpo sem célula, ele não vive. Sabia disso? E a célula, ela é dividida. Ela vai se dividindo, ela vai se multiplicando. Por exemplo, Covid-19. Ele entra onde? Na célula. E ele faz o quê? Ele se multiplica. Então a célula é a multiplicação do corpo de Cristo na Terra. A célula é a multiplicação da igreja. E nós deveríamos fazer célula toda semana. Sabe como que você faz uma boa célula? Você não fala que é célula. Pastor, eu estou enganando. Não, você convida para uma reunião. Né? E aí você leva uma palavra leve, uma palavra gostosa. Né? Um salmo, por exemplo. Né? Se você não conhece muito bem a Bíblia ainda, você vai falar em cima disso. Né? Você vai falar em cima disso. Você vai falar em cima do teu salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto. Você já tem uma palavra para a tua célula. E aí você vai falar assim, sabe o que é nada?
Não é nada me faltará? Nada é nada. Então não vai te faltar alegria, não vai te faltar recurso, não vai te faltar amor, não vai te faltar saúde. E aí você começa em cima dessa palavra. E aí você vai perguntando para as pessoas. Você vai criando aliança com as pessoas. Você vai fazendo com que as pessoas queiram te ouvir cada vez mais. Porque o bom servo de Deus, ele tem cheiro de ovelha. O pastor tem cheiro de ovelha. A ovelha tem que ficar perto do pastor. Pastor, você está falando do curso de diácono. Ué, porque pastor não é diácono? O pastor passou por tudo isso. Eu estou falando de constituição. Você está sendo constituído. Né? Então você tem que desejar. Tudo começa no sentimento. Então você tem que desejar falar de Jesus para as pessoas. Você tem que desejar ter uma célula. Você tem que desejar ver transformação na vida das pessoas. E no curso de diácono, a gente aprende tudo isso. Tem muita gente que está chegando agora, então eu vou falar rapidinho de novo do módulo 4, que é o módulo que eu mais amo. Eu amo. Eu amo falar de Jesus, gente. Eu amo estudar Jesus. Porque o meu objetivo é ser cada dia mais parecida com Jesus. Tô bem longe disso ainda, viu? Tô. Mas eu tenho esse objetivo. E eu estudo muito para isso. E eu luto muito para isso. E eu batalho muito para isso. Para que as pessoas enxerguem Jesus através de mim. Para que as pessoas enxerguem Jesus através do meu falar, do meu olhar, dos meus testemunhos, né? Da minha perseverança, da minha fé, da minha ousadia. E no módulo 4, a gente estuda como Jesus se relacionava, como ele se relacionava com as crianças, como ele se relacionava com as mulheres. Gente, Jesus quebrou o paradigma, porque a mulher na época de Jesus não era nada, não servia para nada. E ele deu ministério para as mulheres. Eu falo que Jesus foi o primeiro youtuber da terra, gente. Ele foi maravilhoso, ele foi fantástico. Se a gente conseguir ser um pouquinho parecido com ele, já tá bom, de bom tamanho, né? A Bíblia diz o quê? Que nós temos que ser o quê? Estatura de varão perfeito. É isso que a Bíblia diz. E aí no módulo 4 tem as parábolas. Por que Jesus falava através de parábolas? Ai, pastor, é muito difícil, né? Estudar a parábola. Eu não entendo nada quando ele fala da parábola. Não entendo, pastor, é muito difícil. Sabe por que ele falava através de parábolas? Porque Jesus queria pessoas pensantes, pessoas inteligentes, pessoas que sabiam e entendiam o poder do chamado, que entendiam o poder de você falar assim, bater no peito e falar, eu sou cristão. Sabe o que é ser cristão? Você já parou para pensar o que é? Quando você fala assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Né? Eu não falo que eu sou crente, porque crente até o diabo é. Eu falo que eu sou de Jesus. Né? O que é ser cristão? É ser mini Cristos na Terra. É representar Cristo na Terra. É carregar a bandeira do Evangelho na Terra. É fácil? Não é fácil. Mas quando você deseja, Deus te capacita cada vez mais. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu não sei se todo mundo que está me vendo já estudou ou estuda no CEAR. Mas quem estuda, nós vamos fazer um combinado, eu e você. Você vai levar pelo menos 3 pessoas para o CEAR no próximo bimestre. Você vai apresentar o CEAR como eu estou apresentando para vocês. É um lugar de transformação. Você entra no CEAR de um jeito e quando você sai de outro totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Tem alguém pedindo para participar aqui comigo? A gente já vai acabar, mas eu vou... Cheio de dúvidas. E você sai do CEAR sendo transformado. Sendo transformado. Você é transformado na sua essência. Você é transformado no seu caráter.
Você é transformado nos teus sentimentos. Você é transformado nos seus relacionamentos. E tudo isso através do curso de diáconos, através de um curso de cura. Você precisa aprender a orar direito. Você precisa entender qual é o teu poder. Pessoa, vem cá, vem ser transformado. Vem tá bom? Espero que o som esteja aí para vocês, porque eu queria terminar essa live. Vou escrever. Eu vou escrever aqui, peraí, que eu vou tirar daqui. Vocês estão me ouvindo ou não?